Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala galera, ótimo dia! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, vocês estão agora na hora do almoço para acompanhar o nosso segundo episódio do Educatom Podcast, podcast que a gente tem levado muito conhecimento e informação para mantenedores de escola. E hoje a gente veio falar sobre um assunto muito importante para nós, que é falar sobre posicionamento, sobre marca, sobre branding, rebranding para a sua escola. Como você trazer esse resultado que vai de fato trazer uma transformação e obviamente mais alunos para a sua instituição. Então hoje nós estamos aqui com convidados muito especiais que de fato são lá de Mogi das Cruzes, a cidade de onde eu sou nascido e criado, onde que eu amo muito, meus parentes estão todos lá e eles vieram para participar com a gente para falar sobre branding, ok? Então vou apresentar um pouquinho eles para vocês conhecerem. Fábio, que é o nosso convidado aqui, ele é especialista em branding, estrategista em marcas, desenvolvedor de novos produtos, especialista em experiência do usuário e atua também como consultor aqui na Educatom. Muito obrigado, Fábio, pela presença. É um cara também que constrói muita coisa e aí ele vai trazer tudo isso. Quero que você fale tudo. Sei que talvez não dê tempo. Vai dar 10 horas de podcast. Mas obrigado pela presença, tá bom? Seja muito bem-vindo. Lilian também, sua esposa, e está aqui também como nossa convidada. A Lilian que é especialista em growth. E aí um assunto muito legal para a gente poder falar sobre indicador, sobre metas, sobre uma série de fatores importantes. Então é especialista em growth hacking, estrategista de marketing e posicionamento de mercado. E também está como consultora aqui na Educatom. Então vai ser bem legal que tudo isso a gente vai falar voltado para a escola. Então, falar sobre branding, falar sobre growth, vai ser bem legal. Sejam bem-vindos, tá? Obrigada pela oportunidade, né? Verdade. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz também que vocês estão aqui. Eu acho que Deus une as coisas. É importante falar isso aqui para vocês, porque a espiritualidade é um fator primordial para os passos que a gente tem dado. E aí se conectar com pessoas que têm os valores, princípios como os nossos, assim, eu acho que isso é muito importante e vale muito a pena se unir para a gente poder crescer. Então eu já quero que vocês pudessem contar um pouquinho da história de vocês primeiro. A galera quer conhecer quem é o Fábio, quem é a Lilian, de onde vocês vêm, um pouco das origens de vocês até aqui, como que vocês se uniram, como que vocês começaram a também atuar neste mercado de branding, de growth. E aí a gente começa a pontuar como as escolas precisam olhar para esses pilares dentro das suas instituições. Então Fábio, Lilian, se apresente um pouquinho. Porque, Everton, a gente veio de Mogi das Cruzes, nós somos de Mogi das Cruzes. Sim. Estamos aqui no Alphaville contigo. Sim. É um grande prazer fazer parte da Educatom, unir forças, de poder criar mais oportunidade para os colégios se evoluírem, crescerem, criarem um posicionamento forte, criar uma reputação. Sim. Então, a nossa história, a gente tem mais de 13 anos de experiência. E nesse longo período passamos pela agência, eu já dei aula, já fui professor. Então engraçado que eu fui começar a dar aula com 17 anos. Caraca. Eu cheguei na sala, comecei a perceber que eu sabia um pouco mais que o professor. Aí cheguei na diretoria e perguntei, como que eu faço para dar aula? Ela falou assim, não é simples, menino. Você precisa de um plano de avaliação, um plano de aula e uma apostila. Tá. Uma semana depois eu cheguei na diretora e falei, tá aqui, ó. Você não tem nenhum curso desse aqui, que é o SketchUp, modelagem 3D. Caraca. Eu falei, você não tem nenhum curso assim, então não vou te dar emprego de nenhum professor. Aham. E tá aqui a apostila, plano de avaliação e plano de aula. Que ano foi isso? Faz tempo. Eu não vou lembrar agora. Não, porque, poxa, é uma área que talvez naquela época era muito inovadora, né? Uhum. O engraçado é que ela falou, tá bom, a gente vai pensar. Quando jogou na mesa da prefeitura, que é lá na escola da prefeitura, falou, vamos fazer uma turma, tá, Fábio? Só para experimentar. A TV Diário foi e filmou. E falou, olha, qual que é a novidade? A novidade vai ter o curso de 3D. Pronto.
no dia seguinte falou, Fábio, seguinte, você aceita fazer 2 turmas? Eu falei, tá bom, 2 turmas. Fábio, mas olha, você topa, você tá procurando um emprego aí, você tá precisando de alguma coisa? Porque eu acho que você tem 5 turmas. Caraca. No fim, eu comecei com 6 turmas. Caramba. Manhã, que tarde, legal. segunda a sexta. Que legal. E depois foi 5 anos dando aula. Depois passou pra informática, um monte de coisa. Mas o engraçado é que ela falou assim, nossa, achava que esse curso não ia dar nada. E o engraçado é que no primeiro dia de aula, olhando pra todo mundo, comecei a perguntar quem vocês são. Eu sou engenheiro, sou arquiteto, sou engenheiro. Caramba, De 30 alunos, 29 eram arquitetos ou engenheiros e tinha uma dona de casa. E aí eu olhei e falei assim, o que eu tô ensinando? Fazer maquete 3D para um bando de arquiteto, engenheiro. E eu vou ensinar eles com a fazer 17 anos, né? 17 anos. Caramba, a veia da educação já estava em você já, hein? Que legal. E eu fiquei apaixonado por isso. Sou pós-graduado em docência do ensino superior. Que legal. Para justamente poder levar ensino. Então, tudo que eu posso ensinar, os momentos que eu tenho a oportunidade de ensinar, passar algum conhecimento, eu estou sempre disponível. Muito legal. E a Lília é essa pessoa maravilhosa, entrou na minha vida faz 10 anos. Que legal, cara. Nos conhecemos também em Mogi, formamos uma grande dupla, tanto na vida particular como na vida profissional. A Lília, eu cheguei, eu estava numa fase, ela simplesmente falou assim, topa subir 30 andares. Fazer um upgrade aí. Grande. Eu sou bem impactante. Eu acho que eu chego assim já... Vamos resolver, vamos fazer. Isso. Eu contei um pouco pra você. Contou. Aí eu acho que dá uma estremecida, né? Mas isso é real. Acho que pra você foi assim e pra mim é a mesma coisa. Eu acho que já tem uma coisa o poder da mulher, né? O poder da mulher. É real. Mas aí junta a habilidade que a gente aprende, né? As técnicas que a gente aprende. Eu venho de uma trajetória em multinacionais, empresas grandes. Tá. Então, você aprende técnicas, você aprende coisas de forma mais rápida, você consegue solucionar dores de uma forma mais tranquila, mais objetiva, né? Você consegue trabalhar metas, você consegue entender o mercado, você consegue absorver informações muito preciosas. E aí eu fiquei um tempo desempregada, né? Que foi a época que nós nos encontramos, enfim. Então, acho que eu cheguei assim já com esse impacto nele, porque eu já queria trabalhar em negócios, né, meus, e eu falei, bom, vou trabalhar isso, vou fazer isso, então tudo que eu ponho a mão é para resolver, é para acontecer, é para fazer dar certo, né? Eu já fiz gestão de shopping center, Caramba. gestão de fábrica. Então, já gerenciei muitos negócios diferentes, né? Legal. E cada negócio tem sua particularidade, tem o seu jeito de fazer, né? E hoje eu não vejo, a educação eu vejo algo assim precioso, né? Sim. Então, me dá muita vontade, me dá muito mais desejo ainda de realizar coisas grandes, coisas legais, né? Legal. E ver o sucesso dos negócios, eu acho que é o que me motiva. Legal. Então, eu acho que eu tenho isso na veia. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa, que a gente vai botar a mão em alguma coisa, principalmente que a gente trabalha com marcas, que a gente tem essa responsabilidade com o negócio, a gente se coloca no lugar, né, do mantenedor, no lugar do empresário, de uma indústria, enfim. A gente se põe naquele lugar. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Porque você não está olhando a grama do vizinho. Sim. Você está olhando ali o que você tem que resolver, né? Sim. Enfim, e aí eu acho que deu muito certo a nossa parceria, né? Estamos juntos, inclusive, a nossa parceria deu muito certo, né? Porque a gente uniu a expertise do mercado, mais o branding. Então, assim, a gente está falando uma linguagem de marketing muito mais poderosa, Sim. né? Com muito mais resultado, porque até então que a gente conhecia de marketing é uma realidade que foi crescendo isso, Sim, né? Sim. Então, foi essa somatória que está gerando grandes sucessos, né? Que a gente percebe em vários negócios que a gente ajuda. E isso nos deixa muito feliz, né? Isso é real. Eu acho que tem muita coisa em Mogi que vocês botaram a mão e que as pessoas acho que nem sabem, mas que gerou muito resultado, muito fruto. Foi. Isso eu vejo que a gente precisa valorizar, né? Eu acho que a jornada do empresário, do empreendedor, ela precisa ser valorizada. Eu comentei isso ontem num treinamento por conta do seguinte: às vezes a gente quer celebrar só o grande resultado.
E ao longo do tempo a gente deixa de celebrar os micro resultados que nos levam até o grande resultado. E aí vocês, olhando para tudo que vocês já fizeram, que eu sei, que eu conheço, que o Fábio me colocou e eu vi, falei, caraca, por que não olhar para uma área que precisa muito disso, olhar para uma área que as pessoas elas têm muito desafio de entender como é esse marketing, o que é esse marketing, o que é branding. A gente falando aqui, depois eu quero até que vocês possam dizer de fato o significado da palavra branding, porque tem muito mantenedor que ainda não consegue entender. Ele já faz, mas ele não sabe o que é. Ao mesmo tempo que também explicar o que é growth, o que é growth hacking, o que isso implica dentro das escolas, o que isso gera de mais resultado, porque a gente falando de tudo isso, talvez o mantenedor fale, tá, mas o que vai me gerar? No final, aluno. É você ter mais aluno, é você fidelizar os seus alunos e mais do que isso. Você se solidificar a sua escola, né? Ter esse legado. E aí, trazendo isso, vocês se apresentaram, colocaram um pouco aqui, mas além dessa apresentação de vocês, essa veia empreendedora, ela sempre existiu, vem de família? Não. Foram vocês os primeiros ali para desbravar esse universo? Sim. Na verdade, meu pai já tinha uma empresa, né? E ele já na agronomia, então meu pai ele já tinha essa eu acho que eu tenho essa veia dele, né? Mas o desejo de administrar talvez os negócios, né? Porque meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, né? Caraca. Então eu acho que eu tive esse desejo de fazer algo também, né? Acho que ele deixou um legado para mim. Sim. Então eu falei, também vou administrar alguma coisa igual meu pai. Então eu acho que eu tinha isso na minha cabeça, né? Hoje eu administro as coisas de todos, né? A minha e de todos. Que legal. E você, Fábio? Não, da minha família eu não tinha essa parte empreendedora, mas eu tinha dentro de mim de alguma forma. Nasci com isso, sempre quis empreender, então com 16 anos já tinha primeiro negócio de fazer. A Lília lembra que eu contei pra ela canecas, sabe, coisas personalizadas, convite de casamento. Já fiz tanto convite de casamento na vida. E aí o tempo foi passando, foi deixando as coisas pra trás, fui evoluindo, comecei a dar aula, depois aí sim já abri minha empresa. Legal. Então abri a agência, já tem 11 anos a agência. Que legal. E aí a agência foi evoluindo tanto com o passar do tempo que hoje eu atuo mais como um consultor. Né, ao invés de ter a agência 360. Legal. Então, eu tô levando meu conhecimento. Foi quando eu te chamei há um tempo atrás e falei, Everton, eu acho que podemos conectar. Sim. Porque você tá um ramo da educação, é um ramo que a gente admira muito. Eu tenho isso na veia, eu amo ensinar. Minha mãe foi professora. Sim. Então, tá no sangue a educação. E o colégio precisa, sabe? Quando a gente olha um país como a Coreia do Sul, que há 6 décadas investiu pesado em educação, em todos os níveis, desde o infantil, ao médio, ao superior. Olha a potência que se tornou, sabe? E a educação ela muda um país. Então, enquanto a gente está reclamando muito sobre o nosso país, reclamando muito de às vezes de política, às vezes até perdendo tempo, né? Concordo. Mas a gente tem que exigir um pouco sobre o investimento na educação. Porque a educação transforma vidas, transforma o país. Real. Então, quando um pai decide, vou colocar meu filho nesse colégio, porque eu sei o propósito desse colégio, quais são os valores desse colégio, sabe? Qual é o posicionamento desse colégio, o pai escolhe o futuro do filho dele. Total. Então, tá muito interligado a educação com o futuro de alguma pessoa. E o que é branding? Explica pra galera que não sabe realmente nada o que é growth. Assim, mas explica mesmo com detalhe, como se fosse um Aurélio agora, o que seria growth, o que seria branding, para que eles possam entender, opa, isso eu já tenho na minha escola. Opa, isso eu tenho, eu quero mudar. Então eu sei que também no branding tem uma barra ali, rebranding, né? Sim. Então explica o que seria isso para eles poderem entender. Primeiro que quando a gente fala branding, pode assustar o colégio e falar, não, eu sou pequeno, eu tenho 30, 40, 50 alunos, é para colégio de 1.000 alunos, 500 alunos. Não, brand é para todos. Todo mundo tem que ter seu posicionamento. Até aquela pessoa que começa pequeno. Né? Já conversou com os mantenedores, eles contam histórias que começavam com 5 alunos, uma professora, num espaço pequeno. Fato. Desde aquele momento, o brand já está aplicado.
E de alguma forma, as pessoas acabam aplicando o brand. Elas não sabem potencializar o brand. Tá. Porque o brand é uma construção de marca. Então, ele passa pelo tom de voz, território, passa também pela marca, qual que é o posicionamento, para que você possa construir algo que seja duradouro. Porque algo que mais tem valor para um colégio é a marca dele. Então, branding, porque você já foi falando umas paradas que a galera tom de voz. Meu, branding é posicionamento de marca. É uma gestão de marca. Gestão de marca. Isso. Tá. Em todos os pontos, são É. N pontos, tá? Vamos considerar, beleza, são N pontos. Quais seriam esses pontos na construção de uma marca, na construção do branding de uma escola? Na verdade, ela passa muito pela parte estratégica, por isso que a Lília ela é uma parceira ideal nesses projetos, porque você passa por um estudo aprofundado. Tá. Ideia dos fundadores, né? Qual que é o propósito que eles querem criar um colégio, né? O branding muitas vezes é focado quando você está iniciando um produto, Tá. um colégio. Tá. Tá? E o rebrand é quando você já tem um colégio, Tá. mas você, por algum momento, você passou por uma polêmica e você precisa trocar o nome, Tá. fazer um posicionamento. Ou você quer mostrar uma nova fase, Tá. ou você foi adquirido por algum grupo, uniu, fez parceria com algum grupo, e vocês estão formando uma nova marca, Tá. então o rebrand é para isso. Ou quando você não registra o nome da sua escola, aí vai um recado, registre, então você... tô com a ideia de abrir um novo colégio. Não conta para ninguém. Tá. Entra no site do INPE, na verdade pode contratar um escritório de patentes, registra o nome para depois começar a divulgar. Tá. Porque o seu concorrente é o primeiro que pode registrar, se você não quiser, se você perder tempo. Entendi. E aí, se você tá lá 10 anos de colégio, nunca registrou, e alguém registra, o Brasil Já é era. gigantesco. Perdeu. E se alguém do norte, sul, registrar, não importa onde você esteja, Tá. você vai receber uma cartinha dizendo, você tem que tirar esse nome. Entendi. E aí entra o rebrand, mas aí tem um custo alto, porque você já investiu em uniforme, você já investiu em fachada, história. E Você tem que mudar. 50 anos. Tem marcas que com 40 anos não registrar, veio outra marca, registrou, perdeu um legado de 50 anos. Entendi. E é difícil depois de você reconstruir. Então, branding. Isso a gente já viu. Já. Isso é. Em Mogi vocês tinham A gente já comentado viu. já um caso, né? Tem. Então, branding é posicionamento de marca. Isso. E rebranding é praticamente uma marca Uma que já reconstrução da existe, marca. mas eu vou reconstruir aquela marca. Isso. Exato. Beleza. O rebrand, ele passa muito pelo troca da marca mesmo. Tá. Troca do nome, ou troca Logo, do cor, do estilo, tudo. É o que a gente está produzindo para a Educatom. Legal. Então, quando a gente chegou, a gente falou assim, a gente precisa se posicionar. Aham. Então, estamos fazendo o rebrand da Educatom. Porque é uma nova fase, né? uma Isso... nova Sim. fase. E é legal E é vocês trazerem necessário. isso. Muito. Porque às vezes você Muito. está num momento, mas já deu, sabe? Sim. E aí você está numa fase onde você precisa se reestruturar. Concordo. E aí entra o growth. Concordo. O growth, no sentido da palavra, é crescimento. Crescimento. Né? Então, você tem aí os hacks de crescimento. Uhum. E quando a gente fala de crescimento, a gente está falando do crescimento exponencial, né? Tá. Que a gente está querendo falar sobre alavancar a empresa nesse sentido. E também a gente fala sobre a questão de sustentabilidade, que trabalha diretamente nisso. E o marketing. Então, não tem como você não trabalhar o growth juntamente com o branding. Tá. Eles são praticamente interligados. Porque se você não tem um bom branding, como que a sua empresa vai crescer? Então, hoje a gente pensa em growth, a gente pensa em base de dados. Tá? Então, até a gente estava mencionando sobre as empresas, muitas têm o BI, né? Muitos colégios até possuem, né, BI. Porém, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, vem melhorando cada vez mais, né? Mesmo assim, a gente precisa de insights. A gente precisa de situações que muitas vezes a gente não tem ali. Concordo. Então, a gente cria novos dados. Então, Então, é engraçado que A gente vai criando. os dados aí vêm de lugares que você muitas vezes nem imagina. Cara, Uhum. Porque Ações você tem mais frente. repetitivas, né, Fábio? Ações Legal. repetitivas que o seu colégio em particular tem, que outros não têm. tá. E que você faz aquilo, é analisado se aquilo realmente ele tem
ele merece o lugar dele de destaque dentro de uma base de dados ou não. Tá. Se ele está gerando custo ou não. Então, a gente vai fazer uma análise para ver se realmente aquilo é de fato necessário. Então, existem coisas que às vezes a gente não vê, né? E o Fábio tem essa expertise também na experiência do usuário, que você, através da experiência do usuário, você também pode começar a gerar dados, Tá. né? Da forma com que o aluno se comporta, os professores, os funcionários, as situações que acontecem, os processos que acontecem. Então, assim, é uma coisa muito específica de cada colégio. Tá bom. Exatamente. E é o que faz gerar o exponencial. Então, por isso que o Groove é muito importante. Porque a maioria dos mantenedores, às vezes, se sentem estagnados, mas eles não sabem por quê. Tá. Então, se você não tem realmente um bom posicionamento no mercado com a tua marca, com o teu branding, aquilo que você fala, porque o branding é uma fala. Sim. Então, você tem que saber como você se posiciona nesse mercado. Você quer ser diferenciado de outro colégio? Tá. Então, como que você está nesse momento? Eu acho que a grande pergunta, como você está e aonde você quer chegar? Tá. O que você deseja? Porque acho que nesse dia a dia, na rotina, às vezes a gente acaba se perdendo. E às Sim. vezes o mantenedor não sabe nem para onde ele quer ir. Ele quer Também. crescer. É real. Também. Mas os dados, eles dados dizem muito. entregam. Porque quando você só fala assim, nossa, não estou crescendo por causa dos meus concorrentes que estão agressivos, às vezes você não cresce, não é por causa de um concorrente direto, é um concorrente indireto. Sim. Uhum. Trazendo para o mundo dos negócios, um dos grandes concorrentes da Cacau Show é o Boticário. Caraca. Porque uma das coisas que você mais dá de presente em épocas festivas passa muito por essas duas empresas. Ou eu dou um chocolate, ou eu dou Sim. um perfume, eu dou alguma... Entendi. Então, Caraca. você pode perceber que quando você está num shopping, a Cacau Show fica próxima da Boticário, vice-versa, né? Mas é por causa disso. Eles perceberam que a concorrente dele não estava No mesmo nicho. numa outra Caraca. marca de chocolate. Está sim num concorrente de outro produto. Então, às vezes, o seu colégio não está crescendo porque do lado tem um grande bar, tem alguma coisa que interfere Isso. diretamente. O pai fala, E nossa, para o nós, colégio está isso interessante. tudo, para mas não quero nós deixar que meu filho. pensamos estrategicamente, especificamente para cada colégio, a gente tem um olhar muito específico para essas coisas, detalhes que fazem toda a diferença para o negócio. Às vezes você está num ponto muito ruim, a escola não era para estar ali, mas a gente só chega nessa informação através dos dados e através das estratégias, do posicionamento da marca, dos objetivos, das estratégias aonde o mantenedor quer chegar, né? Porque muitas vezes ele quer... A gente fazer coloca na mais. mesa, assim, dados de todo que tipo. Então, por exemplo, pesquisa o funcionário pediu demissão. Tá. Ele é um bom ponto para você ouvir. Não é você, tipo, vai embora. Sim. Aham. Senta aqui, vamos conversar. Ah, mas eu não quero negociar, não, eu quero ir embora. Não, tá tudo bem. Eu só me mostre o que eu tô errado. Uhum. Pode ter certeza que ele vai falar, olha, aqui eu me sinto assim, assim, ok. É um dado. Uhum. E você vai anotando, olha, ele tá reclamando que a gente não dá uniforme, ou a gente não paga direito, vamos ver, tem que cair certinho, no 5º dia útil. Então, assim, até nesse momento que você acha que tá um caos ali, porque tá numa demissão, pergunte para ele. Pergunta pro aluno por que ele tá mudando de escola. Pergunta pro pai. Não, mas eu já fechei com outro colégio. Não, tá tudo bem, eu só quero saber. O que te motivou a trocar? Tá. Ah, não, é que o plano de ensino lá é melhor. Daí você começa a pensar, nossa, tá certo, meu. Deixa eu chama todo mundo, vamos Será reunir. que tá desatualizado? Será que já tá E ultrapassado? eu acho interessante essa junção do branding com growth, porque você vai mudando uma cultura, sabe? Porque brand é muito cultura. Sim, você observa, a gente que trabalha assim, né, com branding, com growth, a gente percebe que a diferença. Ensina a mesma coisa, a mesma metodologia, porém, cada um tem a sua particularidade. E é isso que faz a diferença. E é isso que faz com que você se destaque perante a concorrência. Então, assim, como trabalhar isso? É um desafio? Sim, é um desafio possível. Né? A gente tem que encarar desafios como conquistas, né? E cada colégio tem um desafio. Sim, e cada Não dá um pra tem criar um desafio. Padrão. E é possível, só não pode se desesperar, né? Que nem a gente fala, tudo tem um porquê das Tudo coisas. tem um porquê. E eu acho que assim, quando a gente também desfruta nesses momentos de desafio, desfrutar,
não é você tá feliz, mas você tá grato por aquele desafio porque tá te fortalecendo também ao Sim. longo do tempo. Porque eu percebo que, às vezes, as instituições, quando olham para o processo, pô, a gente não consegue aluno, parece que a gente esbarra, tá? Uhum. Mas o que Aí você cai pro está... preço. Aí começa a cair no jogo do preço. E não é um ponto. Talvez aquela questão de você não estar fechando não é porque você é ruim, mas você precisa entender que tá faltando algo de você Sim. aprender, de você aplicar dentro da escola. Então tem Sim. escola que às vezes não tem branding, não sabe como estruturar esses indicadores, esses KPIs para, poxa, deixa eu entender para onde a gente está indo. É o Uhum. olhar que eu tenho pro futuro Sim. da minha escola, não é a minha equipe está se comportando para onde eu vejo, Sim. não. Como que eu construo cultura também? E é muito engraçado porque é uma dor muito comum, tá? Aham. É uma dor muito comum que a gente observa, mas a gente tem, pelo menos os colégios que a gente tem trabalhado, a gente tem percebido que tem tido uma melhora significativa, né? Sim. E a gente percebe que está indo muito bem. Eu né? vou Então, dar um assim, exemplo em Mogi lá. O Melo Dante, a fachada vocês fizeram. Sim, Aquela estruturação Foi. toda. É um exemplo. Olha só como o Melo Dante era antes e olha só como ele está posicionado agora. Numa simples fachada. Você pode falar, mas fachada não manda em nada. Manda em muita coisa. E é Você engraçado deu um que exemplo as pessoas- daquela... As pessoas não sabem o que a gente fez. A gente só tá por trás ali. Entendeu? Mas é Bom. importante ver que olha o resultado que gerou. Porque o Melo Sim. Dante está numa boa localização. É muito engraçado, Inclusive né? o trânsito tá todo travado. Entende? Muito pelo crescimento do colégio. E se você não souber usar a fachada, para inclusive você trazer os alunos, porque eu vejo que tem escola que fala, eu escutei falar que eu tenho que colocar uma faixa na frente da minha escola, que eu tenho que fazer um outdoor. Eu não acredito nisso. Eu acho que o caminho é diferente. Tá, você vai fazer um outdoor ou você vai fazer uma fachada, mas por quê? A sua audiência vai passar naquele local que tá o Exato. outdoor? Quantos carros passam ali? Tem o perfil para estarem na sua escola? Você vai mexer na fachada. É isso. Tá, mas para qual audiência? Como que vai mexer? Como que vai E, ó, estruturar? Em É Mogi, diferente. Mogi funciona muito indicação. Sim, muito. Claro, é uma cidade que quer inovação, mas também pensa muito no tradicional, Então, né? assim, pode até ver um outdoor, mas quando vai pesquisar um colégio, pergunta, você coloca o seu filho aonde? Onde seu É filho isso aí, estuda? é isso aí. Aí vai atrás. É verdade, Sabe? é verdade. Mas é um caso de Mogi. Por isso que cada colégio, cada local, É cada personalizado. estado é outro atendimento. É isso aí. Sabe? Vocês falaram de branding, que é posicionamento, que é marca, legal. Eu acho que isso tem que ficar claro O para brand todo mundo. ele é uma plataforma da marca. Tá, Então, quando a gente fala, a gente cria um arquivo de mais 80, 90 páginas que ele diz tudo sobre o colégio. tá bom. Então, não, aí passa. Ah, mas é só logotipo? Não, o logotipo é 3, 4 páginas. Quais Aí- são os 10 passos? Vamos me dizer, eu lembro que você me mostrou um material que você fez um rebranding, né? Uhum. Você tá concorrendo ali, eu gostei demais. Aquele material eu mostrei pra Thalita, eu falei assim, eu não acredito que o Fábio fez. Em quanto tempo você tinha feito? 6 dias? 9 dias. 9 dias, eu achei surreal, tá? Depois você me explica como que ele faz tudo isso tão rápido e com uma maestria que eu falei, cara, sensacional. Muito dedicado. Ele é muito dedicado. Porque assim, É. pra toda aquela construção, eu falo, tem gente que tem levaria muito estudo, tempo. É que tem estudo sabe? que leva muito mais tempo e quando você senta pra poder colocar no material, o tempo já. É Mas- muita coisa, é muita baseado coisa. em estudo. E realmente, por isso que você vê, você está falando de uma ciência, né? Sim, É diferente de você falar assim para, meu vizinho ali faz uma arte. é Ah, você diferente. faz uma marca aqui para pro meu colégio, né? Não, é tudo muito pensado, né? A gente tem que pensar tudo que o Fábio faz e tudo que a gente pensa na empresa, a gente está pensando naquele aluno, naquele funcionário, Sim, naquele bem-estar. caraca. Então a marca ela é muito forte. Muitas vezes tem que mudar o Inclusive- mindset do mantenedor. E quando a gente Vai está além. falando de growth, a gente está falando de uma marca que sai daqui para cá. Tá. A gente está falando eu não quero mais ter escola. Essa marca, ela já tem um valor agregado maior, né? Sim. E você E você tem que vende mudar. marca, né? Você vende a sua Você marca. vende Então, assim, marca. é outra escola. Você Tá. não tem mais aquela escola, é outra. É outra escola. Então, para entender o branding,
o que é isso, né? Tá. Porque você está elevando o nível da sua escola de outra forma. Então, pro dono de escola, para ele entender, branding vamos dizer, é uma série de fatores que formam a sua marca, E vão desde o que posicioná-la. condiz ao logo, cor, o texto que eu vou escrever no meu post, como eu vou montar meu post, como eu monto a E uma fachada. vez que você tem tudo isso, você vai usar isso em tudo. Tá, Por que você vê grandes marcas, por exemplo? Você vê Itaú, tá. né? Você sabe o que é Itaú. Você Concordo. olha a cor, você já sabe que é o Itaú. Sim, Por quê? Porque é um branding. sim. Então, assim, tudo que tem aquela cor, já sua mente já McDonald's, quando você Já vê fixa aquilo. as É cores, porque entendi. marca, Entendi. a gente guarda na mente, no coração, Tá, sabe? Tem marcas que você lembra e tem marcas que você ama. tá, As marcas que você ama é porque ela tem uma cultura forte. sim, Ela tem um posicionamento claro, você usa até a camiseta daquela empresa, você gosta de usar aquele produto, você fala daquele produto para outras pessoas, sim. porque o posicionamento é tão claro e a pessoa se conectou tanto com aquilo que ela compra o preço que for. Pra Ela você paga ter o ideia, preço tem que for. colégios em Mogi que os jovens, eles amam usar uniforme. Amam, né? Então, porque o colégio, ele tem um bom posicionamento. Sim. Tem né? pais que falam, eu pago mais de 1.000, 2.000 reais em Ele material traz- didático, mas eu faço Mas questão. mas faço Temos- questão porque meu filho está estudando em escola tal. É. E a gente fala, olha que Ele legal. enche a boca pra falar daquela escola, né? exato. E isso daí é um fortalecimento. Mas, Mas- o tom de voz que eu comentei no começo, Sim. ele passa desse posicionamento. Tá. Porque não dá pra você, de janeiro assim, durante o ano inteiro, você tá falando na divulgação, sendo agressivo, assim. Vem estudar no melhor colégio, não olha pra esse outro colégio. Então você tá sendo agressivo. Aí chega no final do ano, sininho de Natal, vamos se abraçar, é paz. Não se Isso. posicionou nada. Não Você tem nada a tá- ver uma coisa com a outra. Quem é você? Você é essa pessoa agressiva, na sua propaganda agressiva, vem estudar aqui, que aqui eu te dou 100% de 100% de desconto. Sim, Eu quero que todos os concorrentes percam. Mas aí, o que Qual que é o você posicionamento? observa, né? A diferença. O posicionamento traz você se tornar uma referência em alguma coisa, concordo. né? Concordo. Então, te dá um objetivo. E o mais importante que isso, você tem um propósito, Sim, né? sim. E aí você sai de uma pessoa que, para a sociedade, está pensando no dinheiro, Aham. e sim pensando na educação, É no isso. filho, É que isso. vai crescer, aprender, estudar. E aprendeu na minha escola. É isso. né? É E isso. isso faz com que as outras também queiram ser assim. Mas nem sempre todo mundo tem isso, né? E Por isso quando que a o gente... branding, ele é muito forte, ele ataca Muito. muito. E eu vejo que assim, né? Quando você fala que, igual o Itaú, você vê um comercial do Itaú, é a mesma coisa quando você vê a fachada do Itaú, quando você vê num cartão dos colaboradores do Itaú, quando você vê num site, quando você vê numa rede social, ou seja, Exatamente. tudo tá comunicando da mesma Sim, forma, né? E ele, em todos os pontos de contato, ele vai estar com a mesma cor, com o mesmo jeito de falar, com a mesma abordagem. Então, quando o Fábio ele cria o branding, ele já está mostrando como tem que falar, o que não pode usar, aquele o que ficou tem que usar, sensacional. como que vai usar a marca, qual cor você não pode usar, qual Sim. cor você pode usar. Então, por isso, você sabe como utilizar disso, E né, tudo Fábio? isso gera cultura. Porque assim, o meu funcionário não usa uniforme, cultura. Sabe? Você precisa ter uma cultura bem clara dentro do colégio, ao ponto do aluno amar estudar lá, os professores que vêm trabalhar lá, os funcionários usar uniforme, mas também passa por você usar o uniforme muitas Sim. vezes, sabe? Como mantenedor. Então, cultura, ela molda a marca, sabe? E o brand é essa plataforma, assim, brand ele não engessa, tá? Tá. Por mais que tenha um manual, ele tem uma abertura. Ele só dá alguns limites, sabe? Então, olha, esse caminho, a partir desse momento, você está sendo muito agressivo. Como o seu colégio, nesse padrão aqui, não é ideal, Tá. sabe? Mas tá evoluindo muito rápido. Tá. A inteligência artificial, por exemplo, o que você aprendeu ontem já está ultrapassado, Uhum. sabe? Então, tem uma IA que descobriu resolver um problema de mais de 100 anos que não tinha solução Resolução. em questão de 4, 5 segundos. Caraca. Então, assim, e a gente tentando mais de 100 anos resolver um problema. Sim. Então, marca, quando você tem um posicionamento claro, você faz uma cultura forte, você cria uma marca forte. Essa marca forte, depois, se você
eu tô cansado, quero vender meu colégio. Você vende essa marca. Tá, E você recebe um retorno por isso. Então, assim, é investimento. tá. Brand é investimento, marketing é investimento, sabe? Investir em campanhas de vendas, sabe? Um colégio que a gente estava vendo, por que que eu não consegui fazer matrícula? Quando você liga no colégio, a atendente fala, alô? Você quer estudar aqui? Então, você... É horrível, Exato. cara. Aí, então, Mas é assim, muita escola às assim. vezes Tem muita escola a assim. gente pensa que A gente- o problema é muito grande, E não é. e às vezes é o atendimento. É o atendimento, é fato. É quando chegar no colégio para fazer uma visita, fala, o colégio é isso aqui, ó, é o que você tá vendo. Não, mas É aí isso. você... E isso é real Você que mata vocês a estão fazendo. conversão. A gente faz uns treinamentos ocultos de entrar em contato com as nossas A escolas gente faz sem cliente que elas oculto. A saibam gente faz. A gente que a ama gente fazer tá isso. entrando, a gente liga. E aí, quando a gente liga, eu falei, deixa eu avaliar o script que eles estão aplicando ali, se de fato faz sentido com o Exato. treinamento. E não faz, cara, aí eu falo, olha aí, a gente tem gravado algumas etapas, inclusive por isso que a gente usa um CRM, onde a gente tem acesso nesse CRM a toda a forma como a equipe está conduzindo a conversa. Porque no final de uma visita, um pai, por exemplo, essa semana, a gente estava num treinamento, e aí eu falei, vamos avaliar todos os usuários que entraram ali, os leads que entraram ali, a gente não converteu. Cara, tinham vários que, tipo assim, o time tinha mandado da seguinte forma, olha, pode pensar, avalia direitinho, depois nos posicione. Matou a conversão. Isso daí acabou de arrebentar com todo o processo, porque você não traz um time comercial ativo desse jeito. Existe estratégia para isso, a gente trabalha isso em treinamento. Então eu falei, olha só, vocês fizeram isso, aí depois eu vi uma outra coisa, passou preço. Falei, olha aí, vocês estão começando a jogar um jogo que não está condizente ao posicionamento que vocês disseram que querem ir. Porque você acabou de passar preço, então você vai ter aluno por preço, que é você, essa frase é sua. Você ganha aluno por preço, mas você perde aluno por preço. Então é real. Uhum. Então, como que eu vou jogar? Eu queria fazer uma pergunta para entender. Quais seriam os 10 primeiros passos que o mantenedor deveria olhar para construir ou para fazer um branding, vamos dizer, uma nova escola? Então ele está pensando em abrir uma escola. O que ele deve pensar? Quais são os 10 passos que ele deve pensar? E para aquele que já tem uma escola, que já fatura, que já está crescendo, que está vivendo um novo momento, como que ele olha também para esses 10 passos? Quais seriam? Então eu sei que você fala muito de tom de voz, posicionamento, mas quais seriam esses? Não precisa detalhar, só para a turma entender o que ela precisa passar para poder ter um resultado legal lá na frente. É um estudo muito aprofundado. Então, a primeira coisa é fazer análise de tudo. Tá, Da história, do posicionamento, como está o colégio hoje. tá, Então, a primeira etapa é quantos alunos nós temos, onde nós estamos, qual é a cidade que nós estamos, como que a cidade está. Então, o negócio começa a aumentar. tá bom. Como que é a situação do país. Então, isso a gente... Educação, né? Como que está a Atual. educação, Tá. qual que é a metodologia de ensino. Uhum. E principalmente o que você quer, que tipo de colégio você quer ter, né? Que Aham. idade você quer ter. Aham. Porque aí você está falando com um público específico, né? Tá, então você tem que... O primeiro passo é você analisar o seu negócio. Exato. Entender onde você tá, quem que você Uhum. atende, o que já acontece Uhum. e se o que já acontece se comunica com É. o lugar que você quer chegar. Exato. É E isso. principalmente uma coisa muito importante é você gostar do seu negócio, Tá, tá? tá, Porque educação é uma coisa muito específica, você tem que gostar. Você Tá. tem que ter um propósito com o seu negócio, tá. né? Porque são pessoas, são vidas. Sim, eu concordo com você. É gente, né? Educação Uhum. é gente. Então, primeiro passo, eu analiso onde eu tô e tenho que entender como que isso está comunicando para onde eu vou. Uhum. Exato. Se está comunicando para onde eu vou, legal, Sim. faço pequenos ajustes. Se não está comunicando, vou ter que fazer um ajuste Isso. maior. Legal, esse é que é mais ou menos algumas escolas. Eu atendo o público B, C, D. E eu quero agora atender o público A mais. Poxa, você vai ter que Isso. mudar totalmente. Então, Exato. E os beleza. levantamentos financeiros também, que ele Sim. deve fazer, né? Público ali que você O vai custo atender. e tudo mais, porque- para ele não ter uma surpresa depois e Exato. falar, caramba, nossa, é muito caro, foi para cima Aham. do que eu esperava, né? Entendi. É porque o o brand muitas vezes já é um planejamento custo financeiro alto. tem que estar Tá. muito bem feito. Porque um rebrand, né? Ele tem Sim. ele tem um custo do processo de produção do Uhum. rebrand, Tá. mas a aplicação. E quais as etapas de aplicação? Uhum. Trocar fachada, uniforme, material É. didático. Legal. Entender Finalização também que quando você está interna. fazendo você tem uma marca e você faz um rebranding dessa marca, você está colocando essa marca num processo mais atual. Tá. O que ela vai comunicar é para o público atual, Tá. né? Porque às vezes ela já está obsoleta. Concordo. Ela já não está mais comunicando com
com o que ela está oferecendo de serviço, sabe? Aham, entendi. Então, primeiro, analiso onde estou e para onde eu vou. Segundo, Ter depois essa que eu análise analisei. dura um bom tempo. Branding ou rebranding. Isso. Então, depois, segundo passo, qual é? Então, É. fiz essa análise de onde eu tô e vou entender para onde eu vou. Agora eu vou pro segundo passo. Qual que eu faço? Não, o segundo passo é conversar com os proprietários, com Tá. os funcionários, Tá, para aí também, tudo é dados, tá? tá. Para entender como que eles imaginam e como que eles veem o colégio naquele momento. Legal. Então Legal. pergunta assim, quando a gente vai fazer, a gente não é o dono da escola, né? Então Sim. a gente tem uma abertura maior com os funcionários. Tá. Então o funcionário chega e fala, olha, esse colégio eu vejo que ele tá muito antigo, tá Tá. muito ultrapassado. Eles não trocam material didático faz 15 anos. Então o funcionário entrega. Tá. Muitas vezes o dono, ele dá umas escondidas, assim. Ele até fala uma coisa que não é real. É. Isso daí É. a gente já escuta em alguns Mas- treinamentos que a galera, meu time é treinado. Aí você vê na prática, não é treinado nada. Exato. Né? E eu acho que é legal também entender a missão dele, a missão Tá. e a visão dessa empresa, se Tá. ainda continua a mesma, Tá. né? Se ele tem esse colégio, se continua a mesma, se ele não tem, ele começar a entender para onde ele quer ir Legal. com esse negócio. né? Legal. Qual que é a minha missão com esse negócio? Para onde que eu vou? Tá bom. Qual que é a minha Esse visão seria, de o, futuro? esse seria o segundo passo. Então, Uhum. beleza. Então, fiz uma análise de onde estou e para onde eu vou. Segundo, fiz uma visão, um entendimento da visão do meu time, missão, os nossos valores estão condizentes com isso. Isso. Terceiro passo Aí que eu vou começa dar. a construção. Começa construção. todo o construção processo. construção de posicionamento. Tá. O tom de voz é justamente isso. Como que eu vou tratar? Eu sou um colégio religioso, então eu tenho que falar muito sobre a religião na minha comunicação. Então eu abro o vídeo do meu colégio e falo paz, Uhum. sou aqui do colégio X, tá? Ah. Então É. tem isso, é tom de voz. Sim. Como É que é o isso. posicionamento? É, Isso é tem muito importante. tem um colégio aqui em Alphaville, que é o Colégio Virtudes, do Tony Allison, que ele abriu uma escola agora aqui recentemente. Vai fazer, eu acho que ele abriu no início desse ano. É aqui do ladinho. E aí, essa escola dele, ele tem feito muito disso. É um posicionamento, é um colégio católico. Então tem um posicionamento muito forte na entrada do colégio. Tem um santo ali. Uhum. Então, nos vídeos dele, ele já fala de uma outra Isso. forma. A Isso galera mesmo. que trabalha com ele já tem um momento ali com o padre, tem as Uhum. missas. Então, assim, ele já entra nesse jogo mesmo. É o Exato. posicionamento dele. E não é, Isso. não é preconceito, não é, Sim, é nada assim. Sim. Mas é assim, ele se posiciona assim. Se você tem um filho e quer educar ele nessa metodologia, é estamos lá o aqui. seu lugar. Uhum. É isso aí. Aí, aonde que entra quando eu falo nuvem de palavras, território, sabe? Então, chega o dia que não condiz com a fé cristã Tá. católica. Tá, Então, se é um dia lá, não sei, vamos supor, tá? Dia da Umbanda. tá, Ao colégio, todos os colégios estão fazendo um dia especial. tá. Não, o meu colégio não vai fazer porque nós É posicionamento, bem, tá tudo posicionamento. certo. É isso aí. respeita o outro Sim. colégio, Uhum. mas aqui a gente não. É, assim É o como posicionamento. hoje, né? Hoje tem escolas que comemoram Dia das Mães e Dia dos Uhum. Pais. Tem outras escolas que não comemoram esse Exato. Dia das Mães nem Dia dos Pais e comemoram Dia da Família. Uhum. Tem escolas que elas não comemoram Halloween e outras comemoram Halloween. Exato, É por isso que quando a gente- É posicionamento, é Exato. isso aí. E Não quando a é gente- que tá errado ou certo, não. cada um. Mas é o público que você Isso, definiu isso que eu ia atender. Ponto final. Exatamente. É isso aí. E aí, É quando isso você aí. chega isso claro É o na público. internet, porque não dá pra você, num colégio, por exemplo, católico, chegar no Halloween e fazer a festa do Não, Halloween. não se celebra. Uhum. Não se Pra eles celebra. é isso aí. É o posicionamento deles. Ah, E mas, tá tudo certo. mas todo mundo faz. Mas tá indo contra o seu posicionamento. E eu percebo que agora, eles estão começando a entender isso, desse Uhum. posicionamento. Poxa, mas se eu sou isso, como que eu vou lá e vendo algo que eu não sou? Então não faz sentido, Uhum. né? Porque as pessoas, elas não compram. Inclusive, passa Só a a revisão do marca. material didático. E a pessoa não compra só a marca, ela compra muito você antes. Uhum. Então, poxa, se ele se comporta como, pô, é isso aí, legal, faz sentido. Então, olhando para esse cenário, eu entendi. Terceiro passo, ela vai começar essa construção do posicionamento. No quarto passo, qual que é o ponto que tem que se olhar no quarto momento ali que eu tô fazendo um rebrand ou brand do meu negócio? Na verdade, vai ser a apresentação. Apresentação. E a apresentação para o time, de preferência, todo o time do colégio. Do que foi pensado de novo, Exato. Pra sua A instituição. princípio, você apresenta para os mantenedores tá? e depois você abre para o time. É Legal. ideal até, muitas vezes, criar um evento. Tá.
sabe? No auditório, chamar todo mundo. Não, eu já chama pensei os isso. pais. Você lembra aquela plataforma, já dando um parênteses, aquela plataforma que você criou e você me apresentou? Eu já penso, porque a gente vai ter um evento presencial com as nossas escolas aqui, e aí eu quero apresentar aquela estrutura de plataforma para eles dentro da comunidade. Que aí sim, aí muito usar legal. do evento para apresentar isso. Porque Eles vão gostar. tem que Criar uma dar, comunidade. tem que Sim. dar luz para algo que foi feito. Porque assim, eu acho que é algo tão bonito e tão bem estruturado que foi construído ali, e inovador. Você não saber comunicar, eu acho que é um defeito também, um desafio das escolas. Elas não saberem comunicar tudo que elas fazem. Elas acham que é só mandando um recado no caderno, um bilhetinho, tá isso é comunicando. importante. E aí você deixa passar uma grande oportunidade, às vezes até de fidelizar mais quem tá com você e trazer gente nova. Sabe, Né? Everton, informação é muito preciosa. Sim. Então, quando você mostra para o pai com clareza, sabe? Então, você apresenta um material didático e vai atrasar 5 dias. Você chega com clareza e fala, olha, pais, Tá. o material didático vai chegar dia 20, tá? Então tá aqui a data. Agora, simplesmente, você não dá retorno pro pai. Uhum. Você liga no colégio, a atendente só fala, não chegou ainda, não chegou ainda, não chegou ainda. E não dá retorno, pai, Sim. mas quando chega? Quando chega? É informação. Então, É isso assim, aí. muitas vezes, um bom atendimento de um colégio passar informação. Sim. Então, na reunião com o pai, faz encontro com os pais, Sim. para que ele entenda como que é o novo posicionamento do colégio. Então, quando a gente vai mostrar o rebrand, o brand, assim, esse evento pode, inclusive, chamar os pais. Fala, olha o nosso colégio e olha onde seu filho está. E para olhar onde seu filho vai chegar, porque nós vamos investir nisso. E é uma forma de você anunciar para todos o que é a cultura daquele colégio. Tá. Como que ele funciona, como que ele é, como que ele vai ser, Aham. né? E naquele momento ele já iniciou. Né? Você liga no Isso daí que você falou é legal, porque assim, as escolas hoje, elas querem dar alguns passos internos, mas que elas não estão entendendo que tem coisas antes a serem feitas. Então vamos lá. Vamos pegar uma escola que ela visualiza a outra cobrando. O meu vizinho cobra 5.000 de mensalidade, eu estou cobrando 1.500. Poxa, mas nós entregamos o mesmo serviço, agora eu vou mudar tudo e vou cobrar 5.000 também. Só que peraí, quando eu entro para dentro daquela escola, ela já está comunicando para o público de 5.000. Ela já se posiciona para o público de 5.000. Ela já tem uma visão, até mesmo no momento do fechamento de matrícula, como ela lidar com esse pai lá na sala de matrícula para 5.000. Esse que está cobrando um e-mail não sabe. E aí ele quer fazer esse teste, é onde ele quebra. Então ele não entendeu que, opa, calma aí, tem passos a serem dados antes. E quando a tem gente está falando de público, a gente está fechando um nicho. É isso aí. Sabe? É isso É aí. um estilo de pessoa que vai vir para meu colégio, É né? isso aí. Então, se estilo é de mais vida. católico, se gosta de outro tipo de metodologia que eu ensino, mais científica. Sim. Enfim, é esse tipo de pessoa, de aluno que eu preciso trazer. É nele que eu tenho que focar. É isso E aí. quando a gente brinca, né, de ficar olhando a grama do vizinho, realmente é isso que acontece muito. E você se é perde. um fato. Você se perde. E você se perde. E você se perde porque também você acaba se perdendo internamente no seu negócio. Sim. Então, cada um começa a falar uma coisa. Aí, daqui a pouco, começa um quer usar uniforme, o outro não quer fazer tal coisa, os alunos não estão muito interessados mais. Então, você perdeu a mão ali. Isso é verdade. Eu falo porque quando você define um público, igual a gente na Educatom, a gente tem um público bem definido e a gente tem definido ainda mais esse público que nós atendemos. Beleza, são colégios particulares no Brasil, mas qual é o perfil desse colégio? Exato. Internamente nós sabemos a quantidade mínima de alunos que esse colégio tem que ter, uma mensalidade mínima que esse colégio deve cobrar, porque aí sim tem um perfil de escola para nós atendermos e prestar consultoria. Então, esse posicionamento já veio. Eu sei que a gente vai se debruçar ainda mais, por isso que vocês estão aqui. Porque a gente precisa entender ainda mais esse público. O que eu acho bacana, assim, é que você, se você quer definir fatores críticos, que a gente fala fatores críticos de sucesso, né, que é onde você faz comparações com negócios iguais, né? Então, você pode fazer isso, você pode observar a concorrência. Mas o que a concorrência está fazendo, que eu não estou fazendo, mas você tem que adequar isso, né? Então, com o estilo de escola parecida com a sua, né? Porque o que o branding vai trazer?
ele vai realmente alavancar o teu negócio. Então, se você acompanhar esses outros colégios e você começar a ver os seus diferenciais, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Aquilo que pode ser uma ameaça em alguns casos, né, para você em relação ao seu concorrente, e o que te gera oportunidades. Você né? está falando de análise SWOT, né? Análise SWOT, É isso aí. exatamente. Né? Mas eu acho muito legal fazer análise SWOT da sua escola. Sim. Porque você começa a observar, mas aí você tem que ter um cuidado. Uhum. Porque senão você cai no erro de você comparar a sua escola com escolas de 5.000. Aham. Só que aí você vai se perder. É isso aí. Né? Então É precisa isso ter aí. um olhar muito técnico para isso. A gente faz isso. Por isso que brand é um longo Mas- prazo. Aham. Brand não é algo que você faz esse mês, e mês Exato. que vem você está Tem cobrando 5 resultado. mil. Exato. O Sim. growth também. Ah, O growth aham. também. Legal. É a longo prazo. Né? É Legal. a longo por isso prazo, que é é legado. pensado. É, Você o vai brand- construindo junto com o mantenedor. Aham. Né? brand E é um evitar- sucesso que vai sendo construído todos os dias. Legal. Pois é, e evitar, Importante o vocês brand falarem evitar isso. entre o marketing e a gestão. Tá. É o brand que conecta o que o gestor quer e como vai ser comunicado. Tá. Então o brand ele não está dentro do marketing, ele também não está dentro da gestão, da administração. Ele está interligando esse caminho e também interligando com o comercial. Quando a Lília fala de analisar o colégio, realmente tem que ter um cuidado muito grande. Se comparar com outro colégio, é entrar numa armadilha que você mesmo vai cair. É mais ou menos você querer cobrar de acordo com o cliente, do que o cliente fatura. Eu acho que isso eu não iria É. por esse caminho. A gente já Porque- viu, sabe, casos de empresas, né, de colégios que fazem planejamento, né? Tá. Então, fala assim, olha, a gente quer que vocês façam branding aqui, a gente tem um planejamento já pronto. Só que a gente começa a analisar ali algumas coisas, a gente fala, ih, caramba, Não é bem assim. esse planejamento Exato. aqui, né? É. Então, a gente tem que... o branding serve até mesmo para melhorar esse planejamento. Porque, às Sim. vezes, ele não está entendendo o negócio. E ele Não. está indo para um caminho que não é legal. É. Então, você vai entender você vai entender de fato com branding o seu negócio, o que você faz, né? Como fazer tanto essa conexão dos seus alunos, dos pais e também dos seus funcionários, Sim. sabe? Gerar valor, fazer com que as pessoas gostem da escola, mas entendam também que essa escola é uma escola de referência em alguma coisa, em ciência, em literatura, em alguma coisa. Focar a escola em alguma coisa. E Tá. essa escola tem um propósito, Por né, isso que Fábio? os dados, eles entregam muita coisa. Sim. A pesquisa prévia. Porque muitas vezes, quando você vai conversar com o pai, como que o pai vê o colégio, ele tem uma visão do colégio. Você Sim. começa a entrevistar vários pais. Aí o pai fala, nossa, você sabia que a gente gosta daqui? Porque os professores têm mais de 15 anos que eles estão aqui. Eles já deram aula pro meu outro filho, para outra filha, e agora estão dando aula pro meu filho. Então eu gosto desse colégio porque ele valoriza os funcionários. Olha o diferencial. Sim. Sim. Não está necessariamente no prédio, É. mas está Na numa... infraestrutura, tá É. no pedagógico, no seu Sim. corpo E docente. você tem que na analisar uma história. série É. de fatores. Ah, meu pai trabalhou nesse colégio, então eu quero que meu filho estude aqui. É. Não, o dono desse colégio, o fundador que já faleceu, ele é muito importante nessa cidade. Foi ele que construiu a Santa Casa, foi ele que construiu tal lugar, então eu quero que meu filho estude aqui. Uhum. Então, São coisas. Tem- Nossa. os dados eles entregam uma bandeja Tem assim, fala, umas olha, situações valoriza bem, isso. bem interessantes, né? Que a gente vê quando a gente pensa estrategicamente. Que, por exemplo, escolas que não têm um estacionamento satisfatório. Uhum. Total. Aí começa um carro, para outro carro. Só que o pai, ele tem ali um tempo para pegar a criança, Uhum. Sim. sabe? E ele fala, nossa, eu não gosto dessa escola. E a gente já ouviu isso. Eu não gosto dessa escola porque, nossa, a gente fica aqui parado, não tem... Até gosta, né? Ele Eu até gosta, gosto ele do gosta. ensino. Só Aham. que o A dor de estacionamento cabeça. fez ele não gostar. Entendi. É que muitas vezes você fala assim, de comparar de 1.000 para 5.000, eu quero cobrar 5.000. Quando você vai olhar o colégio de 5.000, ele tem a descida dos alunos na área coberta, tem um cara que pode abrir a porta e falar, desce Exato. aqui O o bom aluno. atendimento, gente. Tem E o seu colégio, você vai com o aluno na rua, olha, entra Exato. correndo. Eu vou te falar que eu senti muita diferença na escola que meus filhos estudam hoje. Isso é um ponto que, assim, eu Pesa, né? fiquei grato muito a Deus pela oportunidade de nos permitir colocar as crianças ali e tê-los ali, porque, assim, isso que eles têm hoje na escola é surreal. Tipo assim, chove. É um dia que chove.
Poxa, os caras vêm com guarda-chuva na porta do seu carro, abre Olha a que porta do seu legal. carro, tira o cinto Sim. da criança, pega a criança na cadeirinha, leva ela lá pra dentro. Se você vai descer, ele vai na sua porta, abre a porta sua, Olha. desce com você, vai até lá, você acompanha a criança. Na volta, ele vai com você até a porta. Meu, saída, a mesma coisa. Então eu falei assim, olha só que legal, é diferente. Tem sempre ali 3, 4 pessoas na entrada da escola esperando, um cara que vai direcionando pra você poder estacionar, sair. Então você já percebe uma mudança absurda. A bolsa, você pega as bolsas todas com cartão, como se fosse um lacre de cada criança ali dizendo a Reconhecimento turma. facial pra Meu, entrar no eles colégio. estão com quase 300 alunos nesse colégio que eles estudam aqui, é só de educação infantil. Mas a organização, o formato como eles tocam, eu falei assim, É um não é uma escola cuidado, né? barata, mas a entrega Sim. é condizente ao que eles estão cobrando ali. Eu falei, olha só que Você não legal. fica tranquilo que seu filho Muito, tá lá? muito. Porque você fala, poxa, é seguro, é tranquilo, é organizado. É claro, pô, num dia de muita chuva, como foi recentemente, semana passada aqui em Alphaville, ventou muito, travou. Aí você entende, poxa, Mas não é só você, hoje, travou mas é outros tudo, colégios, entendeu? a cidade. Então você fala assim, calma aí, faz sentido, é hoje. Mas quando você olha nos dias normais, cara, flui de uma maneira, e eles já sabiam o nome da Estela e do Henrico, tipo assim, no segundo dia. Eu falei, caraca, oi Henrico, tudo bem? Já Exato. brincaram. Eu falei, Você sabia que é chamar por outra nome coisa. cria um valor muito grande? Muito, muito. Eu falei, faz sentido. Eu falei, vida, é aqui. E eu queria muito que eles tivessem ensino fundamental 1, 2, médio, que eu manteria eles ali. Porque eu Aí- falei, poxa, O que eu Aí posso... entra Educatom pra É. gente fazer Aí o que a gente comprar tá um falando? prédio. Plus, né? A gente está falando de branding mais uma vez, porque Sim. a gente está falando da experiência do usuário. sim. Porque outro colégio pode ter a mesma situação, mas a criança sai na chuva. Entende? E aí você causa um outro impacto Sim. para esse pai que busca. Sim. Ele fica sim. até mais um pouquinho ali no Sim. trânsito, porque ele sabe que o filho dele vai chegar debaixo do guarda-chuva, E ele não vai sair engraçado. correndo para buscar. Cara, é sensacional. Eles anunciam. Aí eu fui analisando, eu falei, olha só, porque tudo que a gente faz hoje, a gente fica rodando pelos lugares, indo conhecer lugares novos, mas para poder vivenciar experiências diferentes. E eu trago isso muito nos treinamentos para os mantenedores. Vocês precisam se comportar, sua escola precisa se comportar como uma loja de artigo de luxo. Você precisa trazer isso para os Sim. pais. Quando você vai, por exemplo, em São Paulo, tem o Shopping Cidade Jardim. Cara, você vai naquele shopping, você entra numa loja, você vai ter o segurança dentro da loja, você vai ter os vendedores, eles não ficam atrás de você, uniformizados, então vão fazer, vai pegar, impecável. vai pegar qualquer artigo, o pessoal coloca a luva, te conta a história, te explica a história. Eu fui numa loja no Higienópolis, eu também gosto lá, porque isso é muito de lá também, e tinha uma loja da Rolex, aí eu fui e falei, deixa eu entender. E a Sim. moça começou a contar a história. Quando ela começou a contar a história, a gente sentou, ela falou, você aceita um vinho, um champanhe, uma água, um suco? As crianças querem beber o quê? Eu falei, cara, já é diferente, já foi Exato. diferente o atendimento. Então, se eu levo isso para dentro da escola, esse comportamento, a coisa já muda completamente, Sim. porque o pai entende que o valor que ele recebe é condizente ao preço que ele paga. E na vitrine da Rolex tinha uma placa bem grande assim, promoção de Rolex. Jamais. Qual que é o tamanho do preço Não que tá tem- na vitrine? Não tem. E outra, você não consegue levar na hora, você compra, mas você tem que esperar uma data, porque eles vão te mandar que não é, eu compro ali e levo embora. Não é isso. E eu vi uma outra loja também. Escassez. Escassez. E tem uma outra loja que ela não vende, uma loja feminina, que aí eu tinha visto, inclusive, num podcast. Foi muito legal. Eu tava assistindo que era do Bruno Perini e da Malu. Os sócios, eles estavam falando de artigos de luxo, né? Então tava Cuenca, tava uma galera muito boa. Eles falando sobre uma loja de bolsa feminina, que ele queria comprar aquela bolsa para a esposa. E não deu para comprar a bolsa, porque você precisa criar uma relação com a marca. Então, primeiro você compra uma Hermès, caneta. deve ser. Cara, é louco. É louco. sim. Você compra primeiro algum outro artigo, sei lá, uma carteira, alguma outra coisa, para você começar a criar uma relação com a marca. Aí sim você pode comprar a bolsa. Quanto mais o mantenedor se mostrar desesperado para colocar para inscrever Para matricular matricular, o aluno, menos ele fecha. menos Exato. ele fecha e mais desconto ele vai ter que dar. Porque ele isso. cai no jogo do pai e fala assim, mas não sei se eu colocar, ainda tá um pouco caro. Faz o seguinte, dou 25%. É isso. Aí eu dou o material, aí você começa a perder dinheiro. É isso aí. E você sabe é que isso essas aí. pequenas coisas, Você perde a mão depois. às vezes, assim,
Porque a experiência do usuário, ela parte muito da questão da observação também, Sim. né? Então, pequenos detalhes, às vezes, podem fazer muita diferença. Um Como o guarda-chuva caso de do 30 guarda-chuva. reais. Se você observar que tem outra escola que não faz estacionamento, olha, por isso que eu pago essa escola. Sim. Ela merece o valor Agora, que eu se eu- pago. Sim. Sabe? Só que ele não vai dizer isso, tá aqui, ó. É. Porque a mente é visual isso. Ele vai ver, ele vai se sentir satisfeito. Real. E, Real. Sabe? Real. O marketing, ele e aí funciona a assim. solução tá nessa de não pensar que, então tem que comprar a pessoa já vai comprar um guarda-chuva daqui. Todo mundo vai ter Sim. os mantenedores que a gente tá Sim. atendendo. E não gente, é um caso isso. específico, É, gente. Às vezes na é, região que nem mas- chove. Nem Chove um chove. dia por... Às vezes você observa que todo mundo fica num cantinho. Poxa, põe um banquinho ali. É isso. Sabe? Ou aquele cantinho tá muito feio. São Poxa, faz uma detalhes, pequena né? reforminha, São bota uma detalhes. planta. É real. Sabe? Deixa É. a sua escola mais apresentável, mais Ah. bonita. Tem né? colégio que a É, gente vê que os funcionários na hora do almoço, né, os funcionários que trabalham não os professores, mas os funcionários, eles, na hora do almoço, eles saem, eles vão sentar na guia da calçada Isso aconteceu mesmo. com uniforme. Com É. uniforme. Por quê? De quando você questiona, ou não, a gente não tem lugar pra ficar na hora do Aham. almoço. Aí a gente já vira Porque com se a eu mão na ficar cabeça, lá assim. dentro, se eu ficar É. lá dentro, o meu chefe, É. ele fala, não, vem cá trabalhar porque você tá aí sentado sem fazer nada, Exato. mexendo no celular. É. Eu tô no meu do almoço. É Então, isso. pra eu não ser cobrada, eu sou obrigada a sair pra rua. Exato. Só que eu só queria sentar Só que como e que a sua- responder algumas E mensagens. como É, que a sua marca que tá na roupa dessa Cara, pessoa tá poxa. sendo vista pelas pessoas que passam na rua? Tudo Olha como sujo, que a escola uniforme. trata o funcionário. Ele não tem nem lugar para comer, Isso. nem para descansar. Isso. Sabe? Eu É falei muito sério essa questão da marca. e é muito ruim isso. É Uhum. muito ruim Por isso. isso que o brand é uma Eu- plataforma, é Total. muito detalhe. É muito complexa, mas é detalhe, que nem o Fábio falou, mas dá resultado. Eu E a vi gente uma sabe que escola- dá resultado porque Dá. a gente vê. E outra, eu vi uma escola, quando vocês trazem essa pessoa que saiu pra comer e ficou sentada na guia, eu vi uma escola onde que a colaboradora saiu na hora do almoço, aí ela foi e encontrou o namorado, o noivo, numa praça próxima, e aí, pô, beleza, tava se abraçando, se beijando, só que com o uniforme de quem? Dela? Não, da escola. Aí os É. pais passando naquele local, o que que acontecia? Todo mundo vendo. O que que demonstra isso? Ah, mas ela tava com o namorado, com o noivo na hora do almoço. Não importa. Está levando o nome da sua instituição para aquele lugar. Por isso que funciona Então, muito bem sabe, jaleco. Jaleco você deixa dentro do colégio. E aí, beleza, aí você sai. Mas eu Sai. acho que ainda assim, nessa jornada, mesmo na hora do almoço, o ideal é que esteja dentro da escola. Exato. Uhum. Faça seu espaço ali dentro. Aí é uma preocupação, porque eu vejo muito Cria o um Adib. espaço, TV, Total, Wi-Fi, total. um banco, um sofá. O Adib tem Não é falado muita muito coisa. disso. De nada adianta a gente faturar milhões e milhões, bater metas, se eu não dou estrutura mínima Exato. de um banheiro limpo, por Sim. exemplo, para Banheiro minha limpo, equipe, sabe? exatamente. Eu acho que isso tudo faz parte. Ah, mas é custo. Não, não é custo. Eu acho que é um investimento que vai te gerar retorno. Exatamente. Porque o seu funcionário vai entregar mais, vai se dedicar mais, vai se esforçar mais, vai gerar mais valor e mais resultado e você vai conseguir prosperar a sua escola. Então, falar disso, às vezes o mantenedor pode falar, mas eu sou uma escolinha pequena, não faturo tanto, como eu vou olhar para tudo isso? Cara, com pouco, você consegue fazer coisas maravilhosas. Exato. Sabe o que é Muito bem engraçado? feitas. Colocar um Wi-Fi no colégio Sim, já muda total, assim. sim. Então você põe um sofá e põe um Wi-Fi. Você Muda. pode ter certeza que a pessoa vai ficar ali muito mais do que sair na rua e ter algum tipo de problema com o uniforme. Eu acho que isso tudo são pontos que a gente precisa olhar, porque no final passa por vários resultados que talvez a sua escola não esteja É que eu acho atingindo que a gente ainda. tem que ter um cuidado, né? Que nem quando a gente fala de branding, growth, a gente acredita muito no que a gente faz, porque o marketing ele evoluiu Sim, numa proporção, né? E até então, o que a gente às vezes observa quando a gente conversa com as pessoas é que o marketing, na cabeça delas, ainda está atrelado a uma panfletagem, né? Ou um uniforme, Sim. né? É muito maior que isso, sim, né? É claro que vai ter o uniforme, tudo vai comunicar, só que vai comunicar de uma maneira diferente. concordo. Porque quando você tem um posicionamento, a cor vai ser escolhida naquilo que você acredita, do jeito que vai... Tudo vai ser pensado Sim. para você, para aquilo que você deseja, para suas estratégias, Sim, né? Então, vai estar tudo alinhado ali com o seu negócio. Então, as pessoas acabam se perdendo nessa questão. E é onde a gente tem todo um respeito também, porque a gente entende o momento que a pessoa está e tudo mais. Sim, Mas a gente sabe aonde pode atacar, o que a gente pode fazer para poder ajudar. Então, é importante
entender que o que você está fazendo hoje, se você está fazendo só uma panfletagem, isso não é branding. Isso faz parte de um marketing, porém, o branding ele é muito maior. Tá. Esse tom de voz, a experiência do usuário, enfim, o como ela vai se posicionar no mercado, né? Porque você observa que tem marcas hoje, que como a gente está falando do Itaú, da Coca-Cola, da Nike, você já pensa, você já sabe, tênis, banco, Sim. né? Então você já sabe, você já visualiza aquela marca. Se tiver um laranjinha, você já sabe de quem é. Se você tiver um risquinho, você já sabe de quem é. Então, a força que o branding tem é muito grande. Então, eu não quero mais ficar com o colégio, decidi mudar de negócio, tá? Você vai ver quando você vai vender o seu colégio. Sim. Não vai ser mais o colégio que você tinha. Quando O valuation vai lá para valuation baixo. vai. Quando... Então, isso é importante, as pessoas entenderem só o porquê que o branding é tão forte e impactante nas escolas, né? E eu acho que dá para começar também da forma como você está. Exato. Né? Não preciso olhar e falar, poxa, mas eu vou desbancar. São N situações. Para cada cenário é um. Sim. Então você pode ter sim uma personalização e acelerar esse crescimento. Você vai ter que investir, não tem o que fazer. Agora, se você está no meio do caminho, está começando, vai dando passos para esse cenário. Então, poxa, o que eu preciso fazer primeiro? Pô, é a construção de um logo, é definir uma paleta, é olhar um pouco mais para essa estrutura interna, eu consegui visualizar o meu passo lá na frente, mas é o que eu preciso me preocupar agora, então começa. Mas você já vai avançando, e à medida que você cresce, você vai investindo, à medida que você cresce, você vai investindo, porque senão, às vezes a escola fala, então eu vou ter que desbancar 100 mil, 50 mil, não é isso. Mas a gente está falando de resultado, o que todo mundo quer fazer, que é um ponto em comum. Eu quero mais aluno. Todo mantenedor de escola fala, eu quero mais aluno. Mas, Everton, o mantenedor muitas vezes está focado no ensino e matricular. Só nesses 2 pontos. Ele não observa tudo que já construiu. Eu acho que está ainda mais focado no pedagógico. Porque pedagógico. no só matricular, ele acha que é só em período sazonal. E não é. Não é. Então, quando você está muito focado, você esquece um pouquinho. Você fala, vou ter que investir muito. Quando a gente começa a fazer análise de colégio, às vezes o colégio ele já podia cobrar 5 mil. Sim. Exato. Ele já tem estrutura. Já tem estrutura, Só já que tem ele potencial. não sabe vender. Ele não sabe se vender. Ele não sabe se vender, ele não sabe valorizar, mostrar valor, sabe? Sim. Exato. Então, assim, se eu vou ter que construir... Não, cara, você já tá ótimo, sua estrutura já tá ótima, seu plano pedagógico já tá ótimo, mas você tem que expor isso. Mas como? Dessa forma, forma. Aí entra todo o posicionamento. Então, é isso aí. É casos e casos. Então, tem colégio que vai ter que fazer uma estruturação total. Sim. E tem colégios que pode ser que ele já tenha essa estrutura e só tem que saber divulgar, saber mostrar, né? Apresentar. Porque o brand, ele entrega pro público que está frequentando, pro público que é externo, que vai conhecer o colégio. Sim. Então, é questão de análise de cada momento. Aí entram estratégias também, né? Né, Fábio? Porque quando o brand tem muito disso. Muita estratégia, porque daí a gente está alinhando a estratégia com o mantenedor, né? E aí a gente pode criar atividades, pode criar passos, coisas novas dentro dessa metodologia que sejam atrativos. Porque no Growth Marketing, a gente trabalha essa questão muito das vendas, né? Então, assim, adquirir, ativar e reter esse aluno dentro da escola. Então, a gente já utiliza disso para a gente ter estratégias de como esse aluno se manter na escola, gostar da escola, permanecer na escola, né? Teve até como foi aquele caso que vira um ano? Sim, tem um colégio que... do colégio. Uma forma de segurar o aluno na virada do ano, que é um momento que troca muito de colégio, muitas vezes. A partir do 2º semestre, você começa a fazer uma ação, principalmente no ensino médio, ou mais pro 8º, 9º ano, assim, você cria um plano de científico. Tá. Então, você cria uma disputa científica, uma atividade científica. Só que a premiação é no primeiro trimestre do ano seguinte. Então, o aluno aí passa 6 meses produzindo um robô, produzindo uma solução. E quando virar o ano, vai ser escolhido o novo, quem vai ser premiado. Lá para junho. Então, o colégio ele coloca assim, o desafio é como valorizar a água de alguma forma. Isso. Então, pode ser um projeto científico, pode ser um projeto literário,
Então pode escrever um livro sobre a água, Tecnologia. pode ser tecnologia, um software que calcula quantas gotas caem, Inteligência artificial, porque daí você tá. só que você entrega o prêmio no ano seguinte. Caraca. E aí você também está direcionando, não limitando, e sim ajudando ao aluno a se descobrir. Por exemplo, eu gosto mais de escrever, Empreendedorismo. eu não gosto de fazer robô. Eu vou ter que fazer robô, Sim. sabe? Então, você pode aprender, você vai ter outros momentos que vai ser mais light. Você cria essa Porém, para tarefa. essa atividade em Que específico, legal. Interdisciplinaridade. você Isso. vai Só que vai você permite criar. que o aluno crie a solução. Sim. Se ele quiser criar um software junto com os outros amigos, ele vai criar. Uhum. Se ele quer criar um livro, ele vai criar. Se ele quiser criar uma escultura, alguma ferramenta, ele vai criar. Mas o ideal é que, nesse que a gente viu, foi que ele a São premiação no ano estratégias. seguinte. Sim. São estratégias Aí de fala, venda pai, que É retém o aluno. estratégia de... Isso Pai, daí é pai, total. Mas, pai, você vai me trocar de colégio agora que eu tô... Poxa, eu tô com um projeto mó legal com meus amigos. Tem A outras gente tá- a formas, gente tá? vai Essa é uma que a ganhar. gente Não, é achou real. super interessante Isso é citar. muito legal, porque você, obviamente, Amarra o aluno. fideliza, amarra o aluno É. e outra. Você depois aumenta o valoriza também. engajamento. É, E você valoriza aumenta o também. engajamento. E os pais vão ficar super felizes, porque, olha, meu filho está envolvido num projeto grande, Aham. sabe? Científico, né? E por que que Um está escrevendo pareça- livro, o outro está fazendo, sei lá, Ideias. ciências. Sim. Exato. Né? Ideias Sim. que a gente acha muitas vezes que pode ser boba naquele momento. Não é. Quando vai pra mídia, fala, nossa, esses meninos descobriram uma coisa. isso aí. Exato. E aí É o seu isso aí. colégio se torna referência. É Da esse onde, ponto... da onde que eles são? Do É colégio. isso que a gente está tentando dizer. Aonde que o branding pode chegar e o Growth também pode ajudar nessas Concordo questões total, estratégicas. Concordo total. Teve uma escola que a gente sugeriu uma ideia parecida de trazer um projeto de um hackathon, Uhum. mais ou menos nesse período aí, onde que junto com esse hackathon, os alunos, como a mantenedora, ela falou, Everton, eu preciso expandir. E as escolas, elas olham para os canais de aquisição sempre considerando que é matrícula, uniforme e material didático. E não é. A gente criou, e eu estava vendo para uma escola mais de 10 canais de aquisição. Pode Então, até uma- ter isso, mas é, tem algo mais. Tem que ter algo mais, porque a escola só olha para uniforme, material didático e mensalidade. E não Aham. está só aí o seu ganho. Você deixa muito dinheiro na mesa, você só olha para isso. Exato. E aí uma escola a gente construiu com ela o quê? Uma parceria com as empresas. Nessa parceria com as empresas, ela falou, Everton, mas eu vou fazer como? Eu falei, olha, traga as empresas para dentro. Pergunte para elas qual que é a dor que elas têm diária. Qual que é a dor que mais incomoda? É contratação? É alguma questão na produção? Qual é a dor dela? Traga essa dor para agora para os seus alunos. Uhum. Os seus alunos vão se dividir em grupos e vão estruturar uma solução. E aí você traz a empresa para dentro da escola. E desta solução a gente vai premiar. Quem está no primeiro vai ter a solução aplicada na empresa. Quem ficou em segundo vai fazer um tour pela empresa e vai entender o departamento. Mas E sabe o que é fora legal? isso- A gente tá lidando com crianças e É adolescentes. isso. Valorizar todo mundo. Isso. Então, assim, tem premiações maiores, Sim. mas todo mundo que fez algum projeto científico, um livro, Acabou. vai receber o seu devido valor. Indiretamente você fidelizou. Sim. Exato. A escola não entende que isso fideliza o Outras aluno. coisas- Ela vende mais. Vender curso extra, uma aula extra. Então, por exemplo, o colégio 5.000. Sim. Por que o pai está escolhendo ele lá ao invés do meu? Porque lá tem um ensino sobre empreendedorismo Uhum. para as crianças. Educação financeira. Educação financeira. Exato. Ah, mas então eu vou Artes. começar agora a Muito colocar importante. educação financeira e já vou aumentar minha matrícula para 5.000. Não. Oferece para os pais como um plus. Então não empurra de uma vez. Sim. Oferece, ou seja, quem quer se matricular, o valor é esse. Sim. Daí os alunos, ao invés de sair meio-dia, vai sair às 6 horas, que vai ter isso. Sim. Então você começa a fomentar isso dentro do seu colégio. E no próximo ano, isso entra já como um diferencial do seu colégio. Que legal. Então, a primeiro momento, você não É. chega assim, ó, pai, seguinte, já vamos mudar. Então, a partir desse ano já é tudo isso. Os pais falam assim, nossa, mas eu não quero tudo isso. Aham. Não vê o valor. Mas quando começa aos poucos, o filho dela começa, o seu filho começa, fala, por que o meu filho não está estudando educação financeira? É Exato. isso. É isso. Aí eu falo, não, é porque é uma aula isso. extra. É uma isso. uma E a gente matéria acredita extra. muito nisso, né, Fábio? Porque a gente tem visto resultados muito, muito legais nos colégios, porque, por exemplo, outras coisas que funcionam muito bem são as parcerias, Sim. né? Se você consegue reter seu aluno também
se você, por exemplo, tem uma escola que você tem uma parceria nos Estados Unidos. Concordo. E ele pode... A minha escola também tem intercâmbio. Aí ele pode estudar empreendedorismo nos Estados Unidos. Sim. Sabe? E isso muda a forma da sua escola. Valoriza o seu valor. Valoriza. Aumenta o seu valor. Exato. É isso aí. Então, são esses tipos de coisas, são esses tipos de estratégias que a gente faz para vender. Então, não é só que... Por isso que eu falei da panfletagem, porque a gente vê muita escola fazendo isso. Mas, de verdade, panfletagem, eu acho que assim... E não funciona mais, É, sabe? eu vejo que tá numa vibe que... Você pode ver, quando uma pessoa vem panfletar com você sobre um empreendimento ou sobre um restaurante, o que a gente faz? Joga fora. A gente pega aquele papel, coloca do lado no carro, ou já vê ali um pouquinho, amassa, joga no lixo. Vai, se você não amassou, vai ficar no carro, mas vai ficar até lavar. O cara que lavou vai jogar fora. E você fala assim, cara, é muita grana que aquela grana eu poderia estar investindo numa outra coisa dentro do meu negócio que traria um efeito muito maior. Por isso que ainda eu tenho escutado muito falar, olha, coloca uma faixa na frente da sua escola de matrículas abertas. Olha, faça um outdoor, Cara, desculpa, mas... E é por isso que a gente fala baseado em quê? A gente Teve fala resultado? que o branding, ele atua direto nas vendas, atua direto na sua forma de fazer a gestão do seu colégio, né? Porque você está gerando conexão com as pessoas. Isso, conexão. E aí, o meu filho gosta de estudar na escola. E eu também gosto de levar o meu filho à escola, gosto de que ele estude nessa escola, porque essa escola é uma escola de referência. Eu sei que o meu filho vai... Na minha cabeça, o meu filho vai... Quando ele se formar, ele vai ser muito inteligente. Sim. E é isso que eu quero. Eu pago para ele ser inteligente. Pode eu ter certeza. quero que ele seja diferente, que ele se destaque. Muitas vezes o pai teve uma dificuldade na vida. E ele faz questão do filho não ter. Então, ele investe na educação para que essa criança tenha uma oportunidades melhores que ele teve. Isso é real. Quando a gente olha para a vida real, né, da pessoa, porque isso é um pouco da minha história. Meus pais, eles tiveram os desafios quando estudaram, e aí já permitiram uma outra oportunidade para o meu irmão e para mim. Quando vejo hoje meus filhos, é uma outra oportunidade ainda melhor. Porque você fala, poxa, esse cenário é real, e ainda mais quando gera conexão com a instituição. Sim. Gerei conexão com a instituição, você fala, cara, é aqui que eu quero. Por isso que eu falei, eu comentando com a Thalita, eu falei, nossa, mas que pena que eles não têm, né, esse Funde 1, Funde 2. A escola já tem mais de 20 anos, mas voltado só para educação infantil. E eles são mestres no que eles estão fazendo ali. Então isso que vocês falaram é real. E tá tudo certo, tudo bem. Tudo bem. Se eles quiserem nicho. É nicho. nicho. E eu acho que eles escolheram muito bem. Talvez lá atrás eles poderiam ter sentido um pouco mais de dificuldade, mas hoje eu percebo que quanto mais nichado você é, o seu retorno ele é muito maior, porque você se especializa naquilo, você se debruça naquilo, você consegue gerar mais resultados. Aí você fala assim, mas eu acho que eu vou fazer o Funde 1 e 2. Aí tem uma questão, às vezes não vai abrir com o mesmo nome. Sim, sim. Você vai abrir um novo colégio, sabe? Às vezes, porque o seu colégio a sua brand tá tão forte no infantil... Que aí pro Funde 1, 2, média, a galera não vai entender. Não vai tudo entender. Isso a gente tem mas que é posicionamento. Né? Ou às vezes vai criar realmente a unidade 2 só pro fundamental. Exato. Quando se fala de growth, Lilian, e aí growth e hacking, como que eu implemento, como que eu trago isso para dentro da escola? Como que ela consegue, começar a pensar nisso? Quais são os passos para eu poder entender e aplicar dentro da minha instituição? Primeiro é ter o desejo de crescer. Exato. Tem que querer crescer. Tem que crescer. Esse é o primeiro ponto. Tem que existir essa boa ambição de crescimento, né? Mas existem dados que a escola já tem. Ela já deve ter um sistema que já deve ter dados ali, informações que a gente pode acessar e a gente saber, por exemplo, dados fáceis. Quantos alunos tem na escola, quais as idades, né? Perfil dos pais. Mas a gente pode ir mais além. A gente pode fazer algumas pesquisas internas, a gente pode observar como que aqueles jovens, aquelas crianças se comportam, os funcionários, porque envolve uma série de informações, inclusive financeiras. Tá? Porque, às vezes, a gente está falando da sustentabilidade, você está gastando dinheiro em uma coisa que você pode usufruir desse dinheiro para investir em outra coisa dentro da escola. E você está gastando muito. Por exemplo, eu imprimo muito papel para fazer
sei lá, e fazer uma ficha, sendo que eu posso colocar ele dentro do sistema. E aí você vai ver, no final, quanto de papel que você está gastando, você observa que aquilo não tem valor. Então, você pode direcionar isso para outra coisa. Isso Tá. é muito legal. Tem mantenedor que chega e fala, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas quando você olha, ele tem torneira aberta para tudo que é canto. Perdendo Exato. água para tudo que é canto. E aí entra uma questão de educação interna, né? De educar mesmo, para fechar a torneira, por exemplo. Então, entra uma série de estratégias e junta com branding para a gente... É uma junção de informações, né? Então, a gente precisa dessas bases de dados, a gente analisa de escola para escola para entender exatamente o que a escola, onde que a escola quer chegar, o que ela está buscando e tudo mais, para a gente pedir esses dados e analisando o que a gente precisa de informação para a gente poder dar uma estratégia melhor. Mas não só as bases de dados internas da escola, tá? Tá. A gente também analisa a educação, a gente analisa a região, Tá. né? Se ela está próxima de outras escolas. Então, a gente faz uma série de levantamentos para dar para ela a informação mais transparente, mais clara possível para o negócio dela. Que Então, legal. é uma série de levantamentos que são feitos. Que Aí, se ela legal. tem um BI, fica muito mais fácil, né? Tá. Porque o cruzamento de informações nos dá a possibilidade de ter um retorno mais rápido até de algumas coisas, Pra né? tomada de decisão, pra Exato. tudo mais. E aquilo que a gente tava Exato. falando, Influencia muito, né? O colégio, quando ele já tem estrutura, mas não sabe vender. Exato. Aí entra o Growth. Ou seja, ele descobre tantas informações que você podia aplicar que pode fazer você sair de 1.000 para 2.000 e depois 3.000 e assim por diante. Hoje, por exemplo, no Groove você pode identificar. Se você, por exemplo, você fala, nossa, mas com tudo isso que a escola tem, com tudo isso que ela, conforme do jeito que ela está trabalhando e tudo mais, ela poderia já aumentar a mensalidade dela, Uhum. sabe? Uhum. Então, é possível também. Só que também pode ter informações negativas. Eu acho que o Entendi. empreendedor, né, o mantenedor, ele tem que saber lidar com o que é positivo, com o que é Tá. negativo, porque o que é negativo, a gente traz melhoria. Então, não é para ficar chocado, não é para ficar triste, não, né? Nossa, mas as outras escolas são assim, eu nunca olhei para isso, tá tudo bem, Uhum. sabe? Vamos pegar esses dados, vamos ver o que a gente pode aplicar, como que a gente pode ajustar as coisas com o que a gente tem. Legal, E é legal. o que você conversou com o Marcelo no Sim. outro podcast. Sim, Muitas vezes crescer é dar um passo para trás. é verdade. Exato. Quando o Marcelo... Não vou contar tudo, porque tem que assistir. Tem que assistir o primeiro podcast. Exato. Tem que assistir. Mas quando É ele real. decidiu falar, não estamos indo para um bom caminho, eu acho que a gente tem que voltar, Aham. foi quando ele cresceu mais. Isso pra ele foi real, porque ele se posicionou, ele sentiu que estava trazendo retorno financeiro, mas ele não estava feliz, a esposa também não. Então, poxa, ter 3 unidades mais uma franquia, nós estamos muito bem financeiramente, mas que vale mais além do dinheiro? E depois de um E tempo, aí- se eles continuassem nessa Cara, pegada, ia chegar um momento que eles iam esgotar e aí não começa a entregar valor. total. E aí o propósito se perde, Se a missão se perde, perde. sim. Então o que ele olhou? Opa, vamos voltar, calma aí. Só que não foi um passo pra trás que ele deu. Deu 15 pra Porque frente. ele deu mais passos pra frente fazendo isso, porque a escola dele cresceu mais. E Ele tá hoje no ponto- tá investindo Sim. muito mais num prédio maior para ter mais alunos estando numa mesma região, numa mesma unidade. Eu acho Então, que quando você tem uma maturidade para você entender que quando você está dando 2 passos para trás, também é um investimento, Aham. que você está dando 2 para gerar 4. aham, Então, eu acho que aí as coisas começam a caminhar diferente, total. sabe? total, O importante total. é não ter medo de fazer isso. É isso aí. Porque é um desafio mesmo. Total. Todo mundo tá vivendo assim. E, infelizmente, assim, o nosso país, a gente sabe que é difícil, Muito. né, Empreender. e a educação também do nosso país não é uma educação assim Só que a gente, muito boa, mas a gente pode fazer diferença. Total, o nosso total. o desafio dos mantenedores é não deixar a educação morrer. Tá. Porque a educação é o que transforma, é o que Legal. forma. É Então, isso quando- aí. Exato. Mas a IA vai tirar o emprego de todo mundo. Mas pessoas inteligentes que saibam lidar com o avanço Concordo. e com a utilização da IA, mas também cria valores. O aluno que aprende valor na escola, ele sabe tratar alguém no futuro, Sim. sabe? Então aprende
como se comportar, né? É isso aí. Eu queria dizer assim, o que vocês estão trazendo e o que a gente está construindo, olhando para a escola, é um oceano azul absurdo. Sim. Porque a gente tem muitas escolas que eu continuo me incomodando, e eu falo isso e vou falar sempre, como os mantenedores, os professores, as instituições, elas vivem muito a escassez. E quando a gente traz uma visão de branding, um posicionamento, é a gente tirar todo mundo dessa escassez. Uhum. Porque as escolas, quando se fala de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, de transbordar, de crescer, de olhar para a sua marca, de olhar para o seu negócio, é fazer com que você fature mais, é fazer com que você possa, obviamente, colocar mais dinheiro no bolso. Só que esse não é o ponto principal, porque você vai passar a impactar mais, a transformar mais. Às vezes o mantenedor, quando se fala de dinheiro, ele fala, poxa, mas como assim grana? Eu vivo educação porque eu amo. Tá tudo bem, mas para você ajudar mais, você obviamente precisa ganhar mais. Então, quando você se posiciona, eu acho que isso é muito importante trazer para eles. Então, e nesse caso, ocorre um grande problema aí, que Sim. é o comodismo. É isso Né? aí. Aí quando, para mim tá bom e tudo bem, mas para os alunos, será que tá bom? Né? Porque assim, você está formando pessoas, Sim. né? Então, você deixa, se tá bom, você vai deixar de buscar ser uma referência em alguma Sim. coisa, em pesquisa ou em alguma coisa, porque tá bom. E não tem como Né? deixar de olhar para isso, porque o aluno, ele tá vindo com um comportamento muito diferente. Exato, isso também. Ele tá acelerando muito as coisas dentro da escola. E aí, se eu também não acelero essa reformulação da minha marca, do meu negócio, eu, às vezes, passo a perder o aluno que estava comigo há 6 anos. Exato. Porque o que tem de novo aqui? O que muda? Ah, mas todo final de ano a escola pinta. Tá, isso é o básico. Tá, o que você faz de diferente? Além da pintura. Você entrega o quê? E mesmo fazendo a pintura, você pintou daquela cor, por quê? Qual que foi o objetivo? E Qual você mensagem sabia- você está transmitindo A aí? gente vê a cor do colégio. A gente Tudo vê. isso Sabe? comunica, Uma coisa né? que pouca gente sabe, mas o sound brand também impacta diretamente no ensino. Aham. A música que você toca, o som que ele está escutando na hora que ele está aprendendo, Caraca, gente, interfere que louco. diretamente na captação da informação. Aí agora eu vou Sim. falar do growth, porque daí você tem também a questão de sistema. Se você coloca uma inteligência artificial para fazer uma tarefa, às vezes você não precisa de 2 pessoas para estar trabalhando. Aí, tá Então vendo? você está tendo um custo ali desnecessário. Entendeu? E até mesmo podendo pegar essas pessoas e, Direcionar cara, para outra direcionar entender pra o outra que coisa. ela é melhor. Sim, porque Cara, daí- será que o que ela tá então, fazendo é melhor ali? Vamos aí- realocar aqui. Exato. Poxa. E essa estratégia é legal também, porque aí as pessoas que estão ali se sentem valorizadas e Total, falam, olha, pensaram em mim. Né? Total. Pensaram em mim, então você está falando o quê? De carreiras. Sim. Você já está tocando no coração de uma outra maneira, né? Olha, eu acho que tá muito massa, assim. Eu acho que esse assunto, falar de Rende, growth, né? falar Rende. sobre branding, Tem assunto. falar sobre vendas, tudo conecta porque no final gera resultado pro negócio, faz ele se valorizar, faz a sua escola crescer, expandir, ter mais alunos, bater meta de matrícula, fechar a matrícula todo dia. Então, E deixar eu queria um legado. deixar esse Deixar um legado é real porque não é aquilo que as pessoas elas têm no momento de material, mas você deixa como marca dentro delas, É né? O certificado, quando está na parede, é porque você tem orgulho daquilo. Sim, Se o certificado está na gaveta, ou está rasgado, nem sabe nem onde está, é porque aquele ensino, aquela empresa, onde você passou, sim, não fez muito sentido. sim, sim. Então, criar o legado, tudo isso que a gente está falando, é criar um legado tão forte que quando o cara for um médico, alguém importante, fala, não, eu estudei com muito orgulho lá no colégio. Eu lembro da professora aí, sabe? Isso é real. Isso é legado. Isso é real. E você muda a cidade, muda o país, muda a família. Legal, legal. Tá? Olha, eu acho que foi muito legal vocês estarem aqui nesse segundo episódio. Eu vou fazer um convite para vocês do seguinte. Eu queria que a gente pudesse gravar um segundo podcast falando de branding, de growth, mas olhando para níveis diferentes de escola, tá? Perfeito. Então, Com perguntas com que... perguntas diferentes, porque eu quero olhar legal. para cenários diferentes. Por exemplo, como que precisa se comportar uma escola de alto padrão? Olhando para branding e olhando para growth, ou rebranding. Né? Nesse caso seria rebranding, né? Porque ela já está ali posicionada como uma escola de alto padrão. Então, como que eu olhar para esse cenário? Para uma escola que ela está no intermediário, ela já tem ali alguns anos de mercado,
ela pensa assim, crescer, mas ela tá no meio termo. Como que eu olho para branding, como que eu olho para growth? E para a escola que vai começar? Como que eu olho para branding, como eu olho para growth? Olhando para as escolas. Por quê? Para a escola de alto padrão, aquela escola que hoje já cobra 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7, 8, 10, 15, como ela se comporta nos próximos passos? O que ela precisa fazer? O que ela precisa continuar construindo? Como que ela precisa olhar para esses dados? Como ela precisa olhar para os departamentos? Como que ela olha para a venda? É bom que dá uma visão até para quem tá no passo anterior Isso. e enxergar como que ele tem que no futuro ser. Isso aí. Mas então, é um assim, crescimento. É um crescimento. É então, a longo prazo. Eu quero trazer para vocês, a gente não vai partir falando da escola que está começando agora para aquela que já existe. Eu quero falar para a escola que já existe. Então, o convite para vocês é no próximo podcast, a gente vai definir uma data para falar com as escolas que já existem, porque hoje a gente deu um overview, até se aprofundou aqui, mas a gente falou de um modo geral, que é legal porque já expandiu a cabeça de todo mundo. Excelente. Agora eu quero detalhar, a gente poder olhar para as escolas que já estão no mercado, que já cobram uma mensalidade de 5 para cima, como elas precisam continuar olhando para a marca e para growth. Como estruturar isso? E aí depois a gente vai olhar para as escolas que elas estão nos degraus abaixo. Até a gente chegar naquela pessoa que pensa em ter uma escola, ou que vai abrir uma escola, ou que abriu uma escola, como ela se comportar. Convite para vocês. Legal. Muito Beleza? obrigado pelo convite. Te agradeço. É isso. Obrigada. E aí, nesse final aqui, eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem para os mantenedores de escola, para os donos de escola, para quem está dentro da escola. O que, que você precisa se ater, se preocupar, olhar naquilo que compete a branding, naquilo que compete a growth. Branding, para vocês mantenedores, pense sempre que ele tem que mostrar quem você é, o que você faz e como você fala. E brand é para todos, tá? Todo tamanho de colégio. E ele tem que mostrar e valorizar tudo que você tem de melhor, sabe? Então, pode levar um custo, você ter que reformar alguma parte do seu colégio, estrutural ou pedagógico, mas o brand é um investimento muito bom a longo prazo, porque melhor do que você correr atrás de aluno é fazer com que os pais, os alunos queiram muito estudar no seu colégio. Legal. Então tem que chegar a um ponto de você não precisar fazer panfletagem, nada. Você só estar ali, só de você existir, eu já quero fazer questão de meu filho estudar naquele colégio. Legal. Tá? Então brand é para todos. Não desista, empreender não é fácil. Não é? Porque vocês têm uma paixão, porque muitos mantenedores são professores. Sim. Já foram professores, né? E sempre são, porque eu me considero, apesar de não dar mais aula, eu me considero para sempre um professor. Sim. Porque eu passo na rua, as pessoas, oi professor, eu nem lembro. É isso aí, é isso aí. Mas não desistam e deem a oportunidade de valorizar tudo que você tem de melhor. Legal. Tá? Não, olhe para o seu negócio. Ou às vezes peça para alguém falar sobre o seu negócio. Legal. Tá? E aí você já vai descobrir muita coisa. Legal. Eu quero dizer para todos os mantenedores que acreditem no seu negócio. Tá? Empreender não é fácil, mas é possível. Criem essas conexões, valores autênticos, genuínos, né? Dentro do seu relacionamento, dentro da escola. Acho que isso é muito importante também para que você tenha uma cultura dentro da sua organização forte, onde todos se ajudem seu negócio a crescer, a permear por muitos e muitos anos. Então, a minha mensagem é que vocês não desanimem, mas acreditem porque é possível e está tudo bem. E a educação transforma. Educação Legal. transforma. Vamos sempre lembrar disso. Educação Exato. transforma. Legal. Inclusive, se você é mantenedor e fala, não sei fazer brand, tem cursos. Faça uns cursos, aprenda, veja vídeos, aprenda, porque quando você aprender, você também vai ser transformado. É isso aí. E é um mundo muito bom. Obrigado Eu pela que presença de agradeço. vocês. Muito feliz. Foi bom Obrigada. demais. Eu acho que a gente está trazendo uma mensagem, uma mudança muito forte para as escolas, para a área de educação, e essa é a intenção mesmo. Vai doer, vai incomodar, mas está tudo bem. É um processo de crescimento que a gente tem que trazer para essas instituições. E agradeço vocês. Então, pessoal, Obrigado. é isso. Esse foi o nosso Educatom Podcast, falando sobre branding, falando sobre growth. E com certeza o Fábio e a Lilian vão retornar para a gente poder agora olhar para as escolas de alto padrão, escolas que estão ali no meio termo, escolas que estão começando agora,
como também se desenvolverem mais, olharem para suas marcas e, obviamente, crescer. Obrigado por hoje. Ótimo dia para vocês.